Vamos para uma situação tensa que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, principalmente no município de Douradina. Representantes de produtores rurais e também da comunidade indígena se reuniram pela segunda vez na sede do Ministério Público Federal na tarde de ontem, em busca de conciliação na área de conflito em Douradina. A tensão no local foi agravada com a decisão da Justiça de determinar a reintegração de posse de uma das propriedades. Temendo um massacre, a comunidade indígena recuou nas negociações. Um caso de agressão de um pesquisador da UFGD também está sendo investigado. Vamos acompanhando a reportagem na tela. A nova tentativa de conciliação entre produtores indígenas em Douradina terminou sem acordo. A proposta de reassentar 3 produtores em áreas do governo em Anaurilândia, em troca das terras ocupadas pelos indígenas, foi rejeitada pela FAMASUL, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. A proposta foi só para Douradina e para 3 produtores. Então, por quê? Porque eles querem trocar uma área que tem lá em Anaurilândia que vai dar para resolver o problema de 3. E então eu sou contra, eu quero a temporalidade. Vamos resolver num todo, então, Douradina? Agora, peraí, tem critérios para a gente entrar. Eu tenho áreas que tem, inclusive, sobre até uma posição do STF que enumerou quais são as áreas que têm mais prioridades. Então, vamos usar os critérios, temporalidade, essa do STF, que já falou quais são as áreas, né? Então, é isso que a gente quer, é construir essa negociação aonde se avance nesses quesitos. A proposta estava sendo analisada pelos produtores. No entanto, uma liminar determinou a reintegração de posse a uma ruralista, que teve a terra ocupada. Em resposta, a comunidade indígena decidiu recuar nas negociações. Aqui no Ministério Público Federal, representantes da comunidade indígena alegaram que eles temem um massacre. Eles viram na liminar da Justiça uma quebra de confiança nas negociações. O grupo não aceita mais nenhum acordo enquanto a liminar estiver em vigor. Para eles, a demarcação é um direito inegociável e pretendem resistir. Quem entrou com a ação foi a proprietária, né? A defesa da comunidade, nesse caso, que vai ser patrocinada pela Procuradoria da FUNAI, vai tomar as medidas judiciais também cabíveis pela suspensão da liminar. Enquanto isso, a gente está aguardando os trâmites. A comunidade ainda não foi notificada da decisão liminar. Tem que aguardar a notificação e aí avaliar a comunidade, junto com a sua defesa, avaliar as medidas pela suspensão. Enquanto os produtores defendem a tese do marco temporal para barrar o processo de demarcação, o Ministério Público Federal descarta essa hipótese. Essa área é uma área onde não há a questão do marco temporal. A gente tem comprovações que desde 72 houve uma tentativa de demarcação nessa área de 2.000 hectares. Então, assim, não há possibilidade de se aplicar nessa região a tese do marco temporal, porque esse conflito é um conflito que vem desde 56, quando houve a implantação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. O procurador também investiga uma suposta agressão de um pesquisador americano da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Ele seria parte de uma comitiva que teria levado alimentos para o acampamento, junto de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Essa é uma informação de que teria havido a agressão de um estudante, né? Estudante de um doutorando, mas essa informação ela depende de confirmação, né? Então a gente vai deslocar uma equipe, né, para verificar exatamente que agressão foi, em que circunstâncias ocorreu, né? Porque o ambiente é um ambiente tenso, né? Houve igualmente uma comitiva de movimentos sociais que foi a área hoje. É uma comitiva de apoio apenas para levar alimentos, mas isso gerou também um distúrbio ali, né? Mas a informação que também nos foi passada é que essa comitiva ela não permanecerá no local, ela vai permanecer apenas hoje. Então, e a gente espera que, passada esse desencontro de informações, né, a gente tenha uma tranquilidade, né, no processo. É um assunto muito delicado, polêmico,
Porém, nós precisamos deixar alguns questionamentos aqui. E aí, produção, a gente pode até tentar entender com juristas, né? Como é que fica essa situação? Porque assim, se qualquer pessoa entrar numa propriedade particular que não tem autorização do proprietário, é considerado uma invasão, né? E pode responder por isso, judicialmente falando. Como é que a justiça e a lei trabalham nesse caso aqui? De indígenas que entram numa propriedade particular, exigindo a demarcação de terras. Como é que a lei lida com essa situação? É isso que eu acho que nós precisamos entender. Segundo ponto. Quem são esses indígenas? São de comunidades da região, de alguma comunidade indígena ali, de alguma aldeia, de alguma reserva indígena? Ou não? Ou são indígenas que vieram de outros locais em busca desse ato? Porque eu me recordo quando aconteceu um episódio lá na minha cidade, Carapó. A comunidade indígena da reserva ali, onde residem, da aldeia, eles ali falavam assim, olha, nós não estamos envolvidos nesse conflito, nessa situação, porque nós não queremos. O que aconteceu naquele episódio eram lideranças indígenas que estavam lá, mas que vieram de outras partes em busca daquele ato, tentando forçar a barra para uma demarcação. Nós recebemos a informação de que existem pessoas passando lá, crianças, com fome, sem comida. Inclusive, nós até teríamos uma entrevista aqui hoje, mas acabou não rolando. Vamos ver se amanhã a gente consegue fazer. Mas o que a gente quer entender também é o seguinte. Bom, essas pessoas, elas não são amparadas pelo governo federal? Essas pessoas, elas estão no cadastro ali para se ter o controle? Porque, olha assim, de verdade, sendo muito sincero, o que parece é um jogo político. E quem está pagando o preço são os indígenas e são os produtores. Agora, vamos buscar entender o que está acontecendo. Mas é uma situação bem difícil.